Pouca gente sabe, mas existe um versículo na Bíblia que declara algo surpreendente. Jesus desceu ao inferno. Sim, o Filho de Deus atravessou as portas da morte e entrou nos domínios mais obscuros da existência. E aquilo que ele fez lá embaixo vai mudar completamente a maneira como você enxerga a cruz e a ressurreição. Por séculos, teólogos, estudiosos e cristãos comuns têm se perguntado: o que aconteceu nos 3 dias entre a morte e a ressurreição de Cristo? A Bíblia fala de espíritos em prisão, das partes mais baixas da terra, das chaves da morte e do inferno. Mas o que tudo isso significa de fato? Onde estava Jesus enquanto seu corpo repousava no túmulo? O que ele foi fazer nas regiões mais sombrias da criação? A resposta começa no momento mais intenso da história humana: a cruz. Depois de horas de silêncio e dor, Jesus ergueu a voz e declarou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. Para os que estavam ali, aquilo parecia apenas o fim de uma vida. Mas, no mundo espiritual, algo grandioso estava sendo desencadeado. A morte de Cristo não foi um apagar de consciência. Foi uma travessia entre mundos. O Evangelho de Mateus registra que, naquele instante, o véu do templo se rasgou, a terra tremeu, rochas se partiram, sepulturas se abriram e muitos mortos ressuscitaram. Mateus 27, 50, 53. Nunca a morte de um homem havia abalado tanto o universo. Mas o que os olhos humanos viam era apenas a superfície. Nos bastidores invisíveis, o Filho de Deus descia ao coração da terra. A Bíblia ensina que antes da cruz todos os mortos iam para o Sheol, o mundo dos mortos. Ali, segundo Lucas 16, existia uma divisão. De um lado, o seio de Abraão, lugar de descanso dos justos. Do outro, o lugar de tormento dos ímpios, separados por um grande abismo. É nesse cenário que Jesus entra, não como um derrotado, mas como o Senhor da vida. Ele mesmo havia dito em João 10:18: Ninguém tira a minha vida, eu a dou de livre vontade. Tenho poder para entregá-la e para retomá-la. Ou seja, mesmo morto fisicamente, Cristo não estava passivo. Ele seguia em plena autoridade espiritual. A entrega do Espírito não foi o fim. Foi o início de uma missão secreta. O rasgar do véu no templo foi apenas o primeiro sinal visível de que algo muito maior estava sendo restaurado. Mas essa restauração não começou do céu para a terra, e sim das profundezas para o alto. E isso já estava escrito nas Escrituras. O salmista Davi, no Salmo 16:10, profetizou: Não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Pedro, em Atos 2, aplica esse texto diretamente a Jesus. Ele não seria poupado de descer ao mundo dos mortos, mas não ficaria preso lá. O Messias desceria, mas voltaria em glória. Enquanto os discípulos choravam e seu corpo era sepultado em linho, a alma de Jesus estava viva, consciente e em missão. Sua descida ao Sheol não foi um detalhe doutrinário, mas parte essencial do plano eterno da redenção. O que o mundo via era silêncio e luto, mas no invisível, os alicerces da morte estavam sendo abalados. O inferno sentia a presença de alguém que nunca esperou receber. O Filho de Deus havia chegado. Mas o que ele encontrou lá? Quem habitava esse lugar? Por que era necessário que ele fosse até as regiões mais baixas da terra? O Sheol, segundo a tradição hebraica, não era um espaço único, mas dividido. De um lado, o paraíso, ou seio de Abraão, onde homens como Abraão, Moisés, Davi e Daniel aguardavam o cumprimento da promessa. Eles haviam morrido na fé, mas sem ver a redenção completa. Hebreus 11. Do outro lado, um lugar de trevas e tormento, onde os ímpios sofriam sem esperança, como o rico da parábola que clamava por uma gota d'água. E foi justamente ao paraíso, esse limbo sagrado, que Jesus desceu. Ele mesmo disse ao ladrão arrependido na cruz: Hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Ele não disse no céu, mas no paraíso, lugar de espera dos justos. Mas Cristo não foi ali para ser consolado. Ele foi para inaugurar algo totalmente novo: a libertação definitiva das almas fiéis, abrindo o caminho para o céu.
É nesse contexto que Paulo escreve em Efésios 4, de 8 a 10. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso de que subiu, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. A descida de Jesus ao Sheol foi o prelúdio da maior vitória já registrada. Ele entrou nas trevas não como prisioneiro, mas como conquistador. E a partir dali, a história da humanidade nunca mais seria a mesma. Não foi uma descida de derrota, mas de conquista. Jesus entrou no domínio da morte não como prisioneiro, mas como libertador. Enquanto os que estavam do outro lado do abismo permaneciam em tormento, os justos puderam finalmente contemplar diante dos próprios olhos a promessa que esperavam há séculos. O Messias, anunciado pelos profetas, agora caminhava entre os mortos, mas carregando em si a vida eterna. Essa realidade abala qualquer compreensão natural da morte. Cristo não apenas experimentou o fim humano, ele invadiu a realidade espiritual que aprisionava a humanidade. O que parecia ser o fim tornou-se o início de uma operação celestial, a invasão do Filho de Deus nas regiões mais profundas da existência humana. Mas naquele espaço invisível havia mais do que justos e ímpios. Havia também uma categoria sombria, misteriosa, que as Escrituras mencionam de forma enigmática: os espíritos em prisão. Seres que não eram homens, mas aguardavam julgamento desde os tempos antigos, e foi a eles também que Jesus se dirigiu. Não com palavras de consolo, mas com uma proclamação que ecoaria nas trevas como nunca antes. A mensagem não era de libertação, mas de vitória. 3 dias no coração da terra e a promessa se cumpriria. A presença de Jesus no domínio dos mortos não foi simbólica nem silenciosa. Foi real, concreta, inegociável. Ele desceu com um propósito que nenhum homem poderia cumprir. E essa jornada não foi acidente, mas cumprimento de profecia. O próprio Jesus havia antecipado diante dos fariseus. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem no coração da terra. Mateus 12:40. Não era metáfora, era declaração precisa. A expressão coração da terra carrega peso espiritual. Não fala apenas da sepultura, mas de um lugar específico dentro da estrutura espiritual onde os mortos aguardavam. Jesus sabia, sua missão não terminaria com o último suspiro na cruz. Ainda havia um percurso a cumprir. Os profetas já haviam anunciado que o Messias venceria não só o pecado, mas também a própria morte. O Salmo 139:8 já ecoava essa verdade. Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. A onipresença de Deus se revelaria de forma plena quando o Filho descesse ao mais profundo da existência humana, levando consigo a luz da redenção. Essa descida não foi apenas travessia, foi ocupação. Efésios 4, 8, 10 afirma que Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Ele atravessou domínios espirituais, ultrapassou barreiras invisíveis que separavam o tempo da eternidade. Sua presença não era bem-vinda pelas trevas, mas não podia ser impedida. Durante 3 dias, a alma do Salvador permaneceu nesse domínio invisível. E esse número não é acaso. 3 dias foram dados à morte para reconhecer que havia perdido. 3 dias foram concedidos ao inferno para entender que jamais poderia contê-lo. E ao final, Cristo não sairia como visitante, mas como Senhor que agora detinha as chaves do lugar. Cada instante ali foi intencional. Enquanto guardas vigiavam o túmulo e discípulos se escondiam temerosos, o Redentor percorria regiões que jamais haviam visto justiça. Sua missão não era esperar, mas restaurar o acesso da humanidade a Deus. O Salmo 24:7 parecia ressoar nas portas eternas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E de fato, os justos o receberam como promessa cumprida. Mas em outras regiões, o terror se espalhava. Espíritos que não eram homens, aprisionados desde os dias de Noé, estremeciam diante daquele que já os havia vencido antes mesmo de serem encarcerados. Ali, a voz que um dia silenciou ventos e mares agora ecoava no abismo. Não era súplica, era decreto. Não intercessão, era proclamação. O Filho do Homem declarava diante das trevas:
A cruz venceu. O apóstolo Pedro nos revela esse mistério em sua primeira carta, 3:18-20. Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais foram rebeldes nos dias de Noé. Esse trecho, muitas vezes ignorado ou mal interpretado, contém uma das revelações mais grandiosas da Bíblia. Jesus não apenas esteve entre os mortos. Ele fez uma proclamação, uma sentença eterna aos espíritos caídos. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, lemos que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, entregando-os às cadeias da escuridão, reservados para o juízo. Esses seres não estavam no mesmo lugar destinado aos homens após a morte, mas em uma região mais profunda, um abismo espiritual, onde permaneciam aprisionados até o dia determinado. Foram lançados ali porque ultrapassaram limites que nem mesmo outros anjos caídos ousaram cruzar. Seu crime foi tão grave que o próprio Deus os isolou de forma definitiva. É justamente a esses que Cristo se dirige. Ele não desceu até eles para oferecer salvação, mas para proclamar vitória. O texto é enfático. Ele proclamou. A palavra usada no grego, ekerishen, descreve o ato de anunciar publicamente, de declarar autoridade e triunfo. Não se tratava de uma pregação evangelística, mas de um decreto real. Ali, diante dos que outrora se rebelaram contra a ordem divina, ecoa a voz do Filho de Deus. A cruz havia triunfado. O plano que tentaram sabotar fora consumado. E a promessa feita em Gênesis se cumprira. O descendente da mulher esmagara a cabeça da serpente. Aquilo que os poderes das trevas imaginaram interromper na cruz, na verdade, estava concluído. A prova viva desse triunfo era o próprio Cristo, presente entre as trevas, vitorioso sobre elas. Sua proclamação não foi apenas palavra, mas o cumprimento de uma justiça esperada desde a antiguidade. A rebelião dos dias de Noé não havia sido esquecida, e a corrupção daquela geração estava selada nas profundezas. Agora, o cordeiro que fora morto, mas vive, declarava que todas as promessas do Pai estavam cumpridas. Imagine a cena: espíritos aprisionados por milênios, sem esperança, sem luz, sem voz que os alcançasse. Então, no coração da prisão espiritual mais profunda, ressoa a voz do Redentor. Não uma voz de misericórdia, mas de soberania. Uma palavra que não os liberta, mas os condena definitivamente ao reconhecerem que a redenção veio e que jamais participariam dela. O que para os homens parecia apenas uma sexta-feira de luto, tornava-se nas regiões espirituais uma declaração cósmica. Cristo, morto na carne, mas vivo no espírito, anunciava que o tempo da escravidão terminara para os justos e que o reino da morte estava em colapso. A autoridade agora tinha um novo dono, e esse dono havia descido até os confins da existência para tomar o que lhe era de direito. Mas sua missão não estava encerrada. Depois da proclamação, ele não partiu imediatamente. Ainda havia uma obra a ser realizada: a libertação dos justos que aguardavam nas regiões do consolo. Homens e mulheres de fé, que viveram confiando em promessas invisíveis, estavam prestes a serem conduzidos ao paraíso. Nenhum deles podia sair por si mesmo. Somente aquele que venceu a morte poderia abrir os portões eternos. E foi exatamente isso que ele fez. A conquista invisível. Cristo tomou as chaves da morte. Sua descida não foi um gesto simbólico, mas a consumação de uma guerra que vinha desde a fundação do mundo. Naquele silêncio, invisível aos olhos humanos, ele selava a vitória, retomando com autoridade o domínio que fora usurpado desde o Éden. Ao longo da história bíblica, a morte foi apresentada como a maior inimiga do homem. Desde Gênesis 3, quando a queda introduziu a separação entre Deus e a humanidade, ela se tornou símbolo de condenação, uma barreira intransponível. O decreto soava sobre cada geração: tu és pó, e ao pó tornarás. Mas essa sentença não permaneceu sem resposta. Desde o início, havia a promessa de um descendente que esmagaria a serpente, vitória conquistada no próprio terreno da morte. Assim, quando Cristo morreu, não foi apenas como o cordeiro que tira o pecado do mundo.
mas como aquele que desceria à própria realidade da morte para derrotá-la com a justiça de Deus. Por isso, em Apocalipse 1:18, ele declara: Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Essas chaves representam autoridade, posse, poder de abrir e fechar. E estavam sendo arrancadas das mãos de quem jamais deveria tê-las segurado. Satanás, o acusador, havia erguido seu império sobre a base da morte, mas agora essa base era destruída desde dentro. Colossenses 2:15 afirma que Cristo despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Embora o sacrifício fosse visível apenas no mundo físico, a vitória aconteceu nas regiões espirituais. Ao morrer sem pecado, Jesus desarmou as forças malignas, retirando delas o instrumento de controle mais poderoso, o medo da morte. Hebreus 2:14-15 confirma que ele participou da carne e do sangue para, por meio da morte, destruir o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e libertar todos os que estavam sujeitos à escravidão pelo temor. O império da morte não apenas foi vencido, mas desmontado. Até aquele momento, nenhuma ressurreição fora definitiva. Todos os que voltavam à vida, voltavam também a morrer. Mas agora era diferente. O autor da vida havia entrado na morte e saído dela com as chaves em suas mãos. O Salmo 24:7-10 ganha novo brilho diante desse cenário. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Não é prisioneiro, mas conquistador. Não entra nas ruas de Jerusalém, mas nos portões da eternidade. E assim, em silêncio para os homens, mas em estrondo para os céus e para o abismo, Cristo ressuscitado se ergue como o vitorioso. Sua vitória é total, irrevogável e definitiva. A imagem do Cristo de pé, em meio ao domínio da morte, segurando as chaves em suas mãos, é uma das mais poderosas que as Escrituras nos permitem contemplar. O que antes parecia o fim definitivo, agora se tornava o início de uma nova era. A morte já não era mais o destino final dos que creem, mas apenas uma passagem, e essa passagem já não estava trancada. Contudo, enquanto Cristo tomava posse da autoridade, havia outros olhos que o observavam. Não os olhos dos que estavam em prisão eterna, mas os dos justos, aqueles que haviam morrido aguardando a promessa, homens e mulheres que creram sem ver, que obedeceram mesmo sem compreender. Estavam no seio de Abraão, do outro lado do grande abismo, em expectativa solene. Eles haviam esperado séculos por aquele momento, e agora viam se aproximar aquele que trazia as chaves da morte em suas mãos. Era o grande êxodo espiritual. Enquanto as regiões de trevas ainda ecoavam a proclamação de vitória e o despojo do império da morte, no paraíso uma multidão permanecia em silêncio, aguardando. Não estavam acorrentados, tampouco em tormento. Estavam em descanso, mas um descanso provisório, uma pausa reverente antes do cumprimento da promessa. Eram os justos mencionados em Hebreus 11, homens e mulheres que viveram pela fé, mas não alcançaram em vida a plenitude daquilo que lhes fora prometido. Ali estavam Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Rute, Davi, Ester, Samuel, Isaías, Daniel e tantos outros que haviam crido no Deus vivo antes da cruz. Todos sabiam que algo maior viria. Haviam recebido vislumbres, sombras e profecias. Mas agora, diante deles, estava o próprio autor da fé. O paraíso, como Jesus o chamou ao ladrão arrependido, era real, mas temporário. Estava situado nas regiões inferiores da terra, separado do lugar de tormento por um grande abismo. E naquele instante, a plenitude da promessa estava diante deles. Com as chaves da morte em suas mãos, Jesus não apenas havia desarmado as potestades, mas também tinha autoridade para libertar os que estavam em espera. Cumpria-se ali, em silêncio e glória, o grande êxodo espiritual. Aqueles que haviam repousado em honra, mas que ainda não tinham acesso ao Santo dos Santos Celestial, agora viam a promessa consumada, pois o sangue do Cordeiro havia sido derramado de forma plena e definitiva. O acesso estava aberto.
Mateus 27, 52, 53 lança um vislumbre extraordinário desse momento. Os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Pouco se fala sobre esse texto, mas ele revela que a libertação não foi apenas espiritual. Ela se manifestou de forma literal e visível. Aqueles santos que aguardavam em descanso ressurgiram em carne como testemunho do poder da redenção. Esse evento misterioso se conecta ao que Paulo escreve em Efésios 4:8. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Essa expressão descreve exatamente a libertação dos santos do Antigo Testamento. Até aquele momento, eles não podiam entrar no céu, pois o acesso não estava aberto. Agora, porém, Jesus não apenas descia às profundezas, ele subia em triunfo, conduzindo consigo uma multidão de redimidos. Não foi um ato simbólico, mas uma realidade espiritual grandiosa. Aqueles que repousavam no paraíso em honra foram conduzidos à presença plena de Deus, não mais como sombras de uma promessa futura, mas como herdeiros de uma aliança eterna. A cruz havia rasgado o véu, e com as chaves em mãos, Jesus guiava os libertos em triunfo. Não houve cortejo visível aos homens, mas no mundo espiritual foi uma procissão gloriosa. O primeiro grande movimento coletivo rumo ao céu. Um êxodo não mais saindo do Egito, mas saindo das profundezas da terra. O descanso provisório cedia lugar à eternidade. Hebreus 9:12 declara: Cristo entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, não com sangue de bodes ou novilhos, mas com o seu próprio sangue, e obteve eterna redenção. E com ele entraram também os que haviam crido antes da cruz. Não sabemos os detalhes de como se deu essa cena, pois a Bíblia preserva o mistério. Mas o que está claro é que a libertação foi completa. A morte foi vencida por dentro, e aqueles que antes aguardavam em fé, agora contemplavam o rosto de Deus em plenitude. Esse evento ecoa até hoje. Pois se os justos do passado foram libertos e conduzidos ao céu, os justos do presente já não passam pelo mesmo caminho de espera. O acesso é imediato. Paulo, em Filipenses 1:23, declara que desejava partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O caminho foi aberto, o paraíso foi elevado e a morada dos justos está com o Senhor. Mas a jornada de Cristo não terminava ali. Antes de retornar à terra em ressurreição visível, havia um ato final: subir em glória e apresentar diante do Pai o preço da redenção. Pois a promessa não era apenas derrotar a morte, mas levar cativos consigo os que esperavam desde a antiguidade, e colocar o sangue da aliança eterna diante do trono celestial. O movimento espiritual havia sido concluído. Jesus desceu às profundezas, proclamou vitória, despojou o império da morte, libertou os justos do paraíso e agora, com as chaves em mãos, preparava-se para o clímax, a ascensão. Não como um sofredor, mas como o rei vitorioso. Aquele que fora esmagado pelos pecados do mundo, agora subia carregando em sua vitória cada alma redimida. O céu, que havia silenciado diante do luto da criação, agora se erguia em expectativa para receber o Cordeiro em glória. Pois a redenção não se cumpriria apenas na cruz ou na descida às trevas, mas na apresentação diante do próprio trono eterno. Hebreus 9:12 nos lembra: não por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Não era o templo terreno, mas o Santo dos Santos celestial. Ali, o Cristo entrou levando não apenas as marcas da cruz, mas o testemunho de uma redenção completa. A cruz já não era um instrumento de dor, era a ponte entre o céu e a terra. O sangue inocente não clamava por vingança, mas por reconciliação. E diante do Pai, o Filho se apresentou não como mártir, mas como sumo sacerdote eterno. Cumpriu cada exigência da lei, cada profecia, cada sombra, e com esse ato selou para sempre o acesso direto do homem à presença de Deus, entre Deus e o homem. Mas enquanto o céu se abria para recebê-lo, a terra permanecia em silêncio. Era o terceiro dia. Os guardas ainda vigiavam o sepulcro,
sem imaginar a dimensão do que acontecia. Os discípulos, mergulhados em luto, não sabiam que, naquele exato instante, o destino da humanidade já havia mudado para sempre. A ascensão espiritual de Jesus, antes mesmo de sua ressurreição corporal, revela que cada detalhe fazia parte de um plano divino perfeito. A vitória não começou quando a pedra foi removida, mas no momento em que ele entregou o Espírito ao Pai. Ali, já havia vencido. O túmulo vazio seria apenas a evidência visível de um triunfo conquistado nos lugares invisíveis. O Cristo ressurreto não estava apenas voltando à vida. Ele trazia em si o testemunho de que a vida havia vencido a morte para sempre. Esse é o mistério que muitos ainda não compreenderam. A cruz não foi derrota, foi o início da maior vitória. A morte não foi interrupção, foi a abertura de um caminho eterno. Cada passo da jornada foi arquitetado com precisão divina. Nada foi improvisado. O véu não foi apenas rasgado, foi removido. O abismo não foi apenas iluminado, foi vencido. A morte não foi apenas retardada, foi desarmada. Agora, o Cristo glorificado carrega em seu nome uma autoridade inigualável, como está escrito em Filipenses 2:9-11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa exaltação não é apenas futura, ela já é presente. Ele está vivo, entronizado e intercede por aqueles que creem em sua obra. No entanto, quantos realmente entendem a profundidade do que aconteceu nesses 3 dias? Muitos conhecem a cruz, celebram o sepulcro vazio, mas poucos se aprofundam no mistério do que ocorreu entre o último suspiro e a manhã do domingo. Durante 3 dias, Jesus não esteve simplesmente morto. Ele percorreu os corredores invisíveis da eternidade, desarmou o império da morte, proclamou vitória às trevas, libertou os cativos e abriu um caminho eterno para o céu. Tudo isso por amor. Um amor tão profundo que não se limitou a morrer em nosso lugar, mas desceu até as profundezas da dor humana para garantir que nada pudesse nos separar de Deus. Essa jornada, marcada por silêncio e glória, ainda ecoa. O que ele fez no invisível transformou o visível. O que foi conquistado em silêncio grita hoje em nosso coração como esperança viva. Agora não há mais abismo que nos separe. Não há mais condenação para os que estão em Cristo. O véu foi removido, as portas foram abertas, e resta apenas uma escolha: dar um passo em direção a essa graça insondável. Se essa mensagem tocou você, não é apenas um vídeo, é o Espírito Santo chamando. Talvez você tenha se afastado. Talvez nunca tenha se entregado verdadeiramente. Ou talvez já conheça a Cristo, mas queira reafirmar sua fé. Hoje, se deseja entregar ou renovar sua vida a Jesus, declare em fé: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Salvador. E se você já é dele, escreva amém nos comentários, para que essa mensagem alcance outras vidas. Compartilhe com alguém que precisa saber que a morte não é mais o fim, porque onde havia trevas, brilhou a maior luz de todas. E não se esqueça, no final, o bem sempre vence o mal. Até a próxima.